Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje, dia abençoado que o Senhor tem nos preparado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cada dia que nós vivemos aqui nessa terra é uma oportunidade que Deus ele tem nos dado, né? Cada dia é um dia de plantar e é um dia também de colheita daquilo que nós plantamos nos dias anteriores. É motivo de nós agradecermos a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado. Quantas pessoas já não têm mais essa oportunidade, mas Deus Ele está nos dando essa oportunidade. Apesar das lutas, dos dias, não é motivo para que nós venhamos desistir, porque existe um Deus no céu que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. O Senhor sabe até onde é o nosso limite. E em todo o tempo, Deus ele está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando uma palavra de ânimo, de conforto. Quantas pessoas têm pensado em desistir, mas o Senhor não quer que nós venhamos desistir. A alegria do Senhor é a nossa força, é nós seguirmos perseverantes, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele está na direção das nossas vidas. Ainda que saia do nosso controle, todavia não sai do controle de Deus. O Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Tudo está no poder da sua mão. Olha só, Ele criou a terra, os planetas, os animais, as plantações. Ele tem cuidado de todas as coisas. Até o mar tem o seu limite, né? E Ele não vai cuidar de nós. Ele tem cuidado dos passarinhos. Ele tem cuidado dos animais que não plantam, não semeiam. E o Senhor tem cuidado de cada um deles. Quanto dirá de nós que somos filhos dele? E muitas das vezes nós andamos ansiosos, preocupados, mas que nós venhamos lançar essa ansiedade, essa preocupação diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós passamos, somos humanos. E quando nós passamos, por muitas das vezes eu tive que lidar com a minha ansiedade, né? Às vezes vem as crises de ansiedade, mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Não adianta nós andarmos ansiosos. Ansiedade é a preocupação com o futuro, é a preocupação excessiva com o amanhã. E o Senhor não quer que nós venhamos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence somente a Ele. O amanhã está no controle das mãos dEle. Mas a palavra diz para que nós venhamos viver o hoje, o aqui, o agora. O que der para a gente fazer, que nós façamos, que nós plantamos. Né? O que der para fazer hoje, faça hoje. Abrace, ame. Faça tudo que tiver de fazer hoje, que tiver no seu alcance. E aquilo que nós não conseguimos, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para nós entregarmos a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos fardos pesados, porque o fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é leve. Glória a Deus. Então, que nós possamos confiar, que nós venhamos trocar essa ansiedade, esse excesso de preocupação, colocar nas mãos do Senhor, sabendo que o tempo é dele, a hora é dele, que nós não venhamos nos apressar em querer colocar a mão, ajudar a Deus a fazer as coisas. Ele não precisa da intervenção do homem para fazer algo na minha vida e na tua vida. Ele usa quem ele quer, da maneira que quer. Se precisar levantar pessoas, ele levanta, mas ele tem todo o poder de fazer sem precisar de ninguém, porque ele é Deus.
Hoje pela manhã eu acordei, né? Fui tomar o café da manhã e estava meditando. E logo veio a passagem de Romanos, no capítulo 8. Abre a sua Bíblia, confere aí. No versículo 28, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Em outras traduções, né? Todas as coisas contribuem para o bem dos que buscam, dos que temem o nome santo do Senhor Jesus e são chamados segundo o seu propósito. É uma palavra tremenda. Todas as coisas contribuem. Às vezes a adversidade bateu na sua porta. Às vezes as coisas saíram dos teus planos, seus projetos foram frustrados. Às vezes você tentou concluir algo e não deu certo, né? E a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que buscam e que temem o nome santo do Senhor. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele levanta a situação. Nem que a situação seja contrário, mas o Senhor é aquele que reverte o mal ao bem. O Senhor é aquele que pega o caos e se transforma em bênção. O Senhor é aquele que cria situações. Ele tem a maneira de trabalhar, Ele sabe a maneira de trabalhar. E às vezes situações têm que ser criadas para que algo novo aconteça nas nossas vidas, né? E quando a palavra diz que tudo contribui para o bem, tudo vai ser contribuído para o bem. Mesmo que uma situação adversa aconteça, mas vai contribuir para o teu bem. Ainda que você tenha que passar por lutas e provas que você não tem esperado, mas Deus está ali trabalhando. Não saiu do controle do Senhor. Muitas das vezes é necessário nós nos sentirmos sozinhos. Isso foi a reflexão que Deus estava falando comigo no meu coração hoje ao tomar o café da manhã. Muitas das vezes nós temos que sentir sozinho para dar valor às pequenas coisas. Muitas das vezes nós temos que sentir sozinho para que nós venhamos descobrir o nosso eu. Porque muitas das vezes na correria do dia a dia estamos tão preocupados com o trabalho, com os filhos, né, com a família. Vivemos muito para os outros e muitas das vezes esquecemos de nós mesmos, de voltar para nós mesmos, para os nossos cuidados. Muitas vezes esquecemos mesmo de ter uma intimidade maior com Deus, porque a correria do dia a dia, né, é tão grande, os afazeres, os trabalhos, as coisas. E muitas das vezes deixamos de olhar, de refletir sobre aquilo que está dentro de nós, sobre a intimidade, né, que temos que ter com Deus. Muitas das vezes Deus permite a nossa casa estar cheia e outras vezes o Senhor permite que a casa venha estar vazia. E outras vezes Deus permite situações em que a pessoa se sinta só, mesmo com tantas pessoas em sua volta, né? E nós podemos tirar proveito de tudo que acontece na nossa vida. Se nós pararmos para refletir, todas as adversidades, todas as lutas, todas as provas têm muito a nos ensinar, porque está forjando o nosso caráter, está nos ensinando a ser melhor, está nos ensinando a nos darmos com as nossas emoções, né? E quando Deus permite que nós venhamos nos sentirmos sozinhos, é que Ele quer que nós entramos na intimidade com Ele. Ele quer que nós olhamos para dentro de nós e que nós venhamos ver, né, o nosso interior, o que está acontecendo, porque muitas das vezes deixamos de olhar para nós, para olhar mais para o outro, para fazer mais para o outro. E a palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo. Para que nós venhamos amar o próximo, é necessário nós amar a nós primeiramente. E muitas das vezes as pessoas deixam de fazer para si,
para cuidar mais dos outros, esquecendo de si mesmo, esquecendo que você também merece cuidado, né? E muitas das vezes o Senhor permite situações na nossa vida, nós nos sentimos sozinhos, mas nós não estamos desamparados por Deus. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, todavia o Senhor jamais esquecerá de ti, né? A palavra diz mãe, mas pode ser mãe, pai, aquele que cuida de você. Todos podem te deixar, todos podem te abandonar, mas todavia existe um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te formou no ventre da tua mãe, que escolheu você pelo teu nome, né? Que te toma pela mão direita, que te diz, filho, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo. Ele é o único que não te abandona. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Existe um Deus que pagou um alto preço de sangue por mim e por ti, né? Te deu a vida. E essa situação adversa, muitas das vezes, que tem feito você chorar, que tem feito se abater, tem andado triste, de cabisbaixo, mas a vontade do Senhor é que você levanta dessa situação. Muitas das vezes o sentir-se sozinho não é porque você está desprezado e abandonado, mas é porque Deus está trabalhando na sua vida. E muitas das vezes é necessário o silêncio. Muitas das vezes é necessário se calar. Muitas das vezes é necessário nós nos encontrarmos conosco mesmo. Encontrar-nos na presença de Deus, porque Deus, Ele quer intimidade para conosco. Ainda que muitas das vezes esteja na nossa volta cheia de pessoas, mas só Deus sabe o que passa dentro do nosso coração. Às vezes não temos a liberdade de falar aquilo que nós sentimos, às vezes por vergonha de se expor, e às vezes também não é todos que podem ouvir aquilo que passa no nosso coração. Mas existe um amigo mais chegado que irmão, que é amigo, é pai, é irmão, é tudo na nossa vida. Ele nos ouve, ele nos compreende, ele está cuidando de nós. Ainda que sejamos só os cacos, ele é aquele que nos carrega no colo. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele é o refrigério, o socorro bem presente na hora da angústia. E o sentirmos sozinhos é para que nós possamos sentir o amor de Deus para conosco. É para que nós venhamos parar um pouquinho da correria do dia a dia e sentir que tem alguém que nos ama. É poder refletir sobre nossa vida, parar um pouquinho para refletir o que nós estamos fazendo. Às vezes sonhamos tanto, queremos tanto algo, mas não paramos para traçar estratégias e rotas para chegar até lá. Às vezes sonhamos e planejamos, colocamos diante da presença do Senhor, mas não colocamos no papel o que nós temos feito para chegar até lá. Quando nós colocamos o nosso pé, nos posicionamos para dar um passo, Jesus, ele coloca o chão para que nós venhamos pisar. Muitas coisas só vão acontecer na nossa vida quando nós tomarmos a decisão, a atitude, né? Deus, ele faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Muitas das vezes nós estamos envolvidos na rotina do dia a dia, e muitas das vezes nossas expectativas estão em pessoas. As nossas expectativas, os nossos sonhos, muitas das vezes entregamos nas mãos dos outros. Até mesmo as nossas vontades, muitas das vezes nós deixamos os outros controlar as nossas vontades. Às vezes até mesmo por vestir uma roupa, nós queremos ser aceitos pelos outros, mas você
tem opinião própria, você tem que ter amor próprio, você tem que ter as suas escolhas. Você foi criada, amada, você foi formada diante dos olhos do Pai, com todos os detalhes que você tem. Você é rica em detalhes, porque Deus te formou, Deus te criou, você é amada do Pai. Não atribua aos outros aquilo que é a sua competência em fazer. E muitas das vezes eu falando isso aqui para você que está ouvindo, são coisas que eu tenho aprendido, muitas das vezes que eu tenho vivido, mas que eu tenho aprendido a cada dia. Lutas diárias que muitas das vezes nós passamos, não sabemos como agir, o que fazer, mas Deus, Ele nos vai nos dando direção de como fazer, o que fazer. Muitas das vezes nós entregamos os sonhos aos outros. Muitas das vezes nós colocamos a nossa vida nas mãos dos outros. E muitas das vezes as pessoas têm regido aonde nós vamos, o que fazemos, o que vamos comer, o que vamos vestir. Muitas das vezes deixamos de dar a nossa própria opinião do que queremos para viver o que os outros querem para as nossas vidas. E muitas das vezes colocamos as nossas expectativas nos outros, colocamos os nossos sonhos, nossos projetos, vivemos pelos outros. E muitas das vezes as pessoas nem valorizam os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas expectativas, os nossos sentimentos. Às vezes nos doamos tanto para os outros e os outros não têm o mesmo olhar que nós temos para com eles. O Senhor, Ele quer que nós cuidamos de nós mesmos. O Senhor quer que nós amamos a nós para que depois nós venhamos cuidar do outro. Que nós venhamos ter esse sentimento, essa paz interior, o nosso cuidado interior, porque nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor não quer que nós andamos de qualquer jeito, de qualquer forma, que nós nos matamos por causa dos outros. Mas para que nós venhamos amar os outros, assim como diz amai a Deus sobre todas as coisas, nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Primeiramente, amar a nós mesmos, assim como diz o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Para que nós venhamos amar o próximo, nós temos que nos amar, que nos aceitar. Porque as pessoas só dão aquilo que têm. Se ela tem amor para dar, se ela tem amor em si, se ela é cheia de amor, ela tem amor para dar. Mas se ela não sabe o que é amor, se ela não sabe, né? Se ela não sente, se ela não tem esse sentimento, se ela não vive, às vezes a sua vida foi só de feridas, ela vai começar a ferir as pessoas. Assim como diz a palavra do Senhor, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Muitas das ofensas, muitas das palavras torpes que saem da boca é porque o coração está cheio. Mas se a nossa boca profere palavras de bênçãos, profere palavras de vidas, é porque o nosso coração está cheio. Se nós professamos que Deus é bom e em todo o tempo é bom e que nossa boca só fala palavras de bênçãos, palavras abençoadas, mesmo que nós estamos passando por situação de luta, mas nós temos a positividade, porque Deus ele nos dá essa positividade, essa convicção de que Ele é conosco, essa certeza de que nós iremos vencer. E assim nós venceremos, porque o nosso Redentor vive e breve se levantará em nosso favor. Às vezes as circunstâncias estão desfavoráveis, mas nós temos a certeza de que Deus ele está conosco, nos guardando, nos direcionando. Então, que nós venhamos refletir, que nós venhamos cuidar primeiramente de nós, para poder amar o próximo, para poder cuidar do próximo. Não ser guiado pelas emoções,
mas que o nosso coração venha ser transbordante da presença de Deus. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Que nosso coração venha estar cheio de positividade, de palavras boas. Palavras negativas está alimentando o fracasso. Mas palavras positivas vai estar alimentando bênçãos, vai estar gerando bênçãos. Porque a palavra que sai da nossa boca tem poder. Ainda que as coisas estejam desandando, saiu do teu controle, mas comece a profetizar, comece a falar aquilo que está pela existência e vai começar a vir na tua vida. Comece a profetizar, porque quando você profetiza, Deus está ouvindo. Palavras de bênçãos estão sendo lançadas sobre a tua vida e Deus tem visto a tua fé e Deus tem visto a tua força, o teu esforço, tá vendo você crendo nele, tá vendo que tá emanando dentro do teu coração palavras de vida. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos colocar primeiro as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E que nós venhamos voltar para dentro de nós mesmos, voltar ao primeiro amor de Cristo e também o autocuidado para conosco, né? O cuidado de si mesmo para que possamos transbordar o amor ao próximo, né? Muitas das vezes é necessário nós passarmos pela escassez para poder valorizar as mínimas coisas que Deus tem nos dado, né? Deus, Ele não quer que nós venhamos ter uma vida de escassez. Deus, Ele não quer que nós venhamos ter uma vida fracassada. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Apesar que o primeiro plano que Deus veio para nossas vidas, veio demonstrar, foi o seu grande amor e a salvação para as nossas vidas. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos abençoados, prósperos, né? Que nós sejamos pessoas abençoadas, transbordantes de amor, de alegria, da sua presença. Mas muitas das vezes o Senhor permite nós passarmos pelas dificuldades e não quer que nós murmuramos e reclamamos, mas que nós venhamos extrair dessa dificuldade, dessa luta, o que nós podemos melhorar, o que essa luta e essa prova tem nos ensinado. O que essa adversidade quer passar para nós? Onde nós precisamos de melhorar? Muitas pessoas têm perguntado, por que eu tenho passado por isso? E muitas das vezes começa a reclamar, a murmurar, mas que nós não venhamos perguntar por que estamos passando, mas perguntar ao Senhor, por quê? Muitas das vezes perguntamos por que eu estou passando por isso, mas a questão que nós devemos perguntar, Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Muitas das vezes situações adversas que nós temos passado é para nos impulsionar para novos ciclos, é para nos impulsionar a ter uma mudança de vida. Porque muitas das vezes nós estamos confortáveis do jeito que tá bom. Mas Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida, além daquilo que temos pensado. E quando Deus tem promessas na nossa vida, quando Deus tem algo a fazer na nossa vida, muitas coisas nós passaremos até mais, né? Nossa fé, ela é passada pelo prova de fogo. Assim como o ouro, que precisa passar pelo fogo para ser purificado, para ser refinado, assim é a nossa vida, né? Nós passamos. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, se preciso for, ele quebra o vaso para fazer um vaso novo, porque não tem como remendar o vaso, né? Não tem como se assentar o vinho no vaso em que há remendo. Uma hora ele vai rachar, uma hora ele vai trincar. Então, muitas das vezes é necessário quebrar o vaso e o vaso passar por um processo de transformação
para que ele venha se refazer um novo vaso. E aí o Senhor vai encher do azeite, a glória e a presença dele vai transbordar nas nossas vidas. Mas que nós venhamos entender que o processo é só uma fase e que vai passar. Não há luta e prova que dure para sempre, não há. Às vezes nós vencemos aqui, pode ter outra ali, mas cada uma delas que nós vencemos, nós saímos mais fortes. Nós saímos com alguma lição a aprender. Nós saímos com algo que Deus tem nos ensinado, né? Louvado seja Deus. Que nós possamos valorizar as coisas no mínimo detalhes, sempre agradecendo a Deus pelo aquilo que a gente já tem. Por onde Deus nos tirou. Muitas pessoas têm reclamado, né? Às vezes do alimento. Reclama do café da manhã, reclama do almoço. Dai graças a Deus, porque tem gente que nem tem. Tem gente que passa a maior dificuldade. Às vezes a pessoa reclama da casa. Minha casa é ruim, minha casa é isso, minha casa é aquilo. Dá graças a Deus porque você tem casa. Tem gente que nem tem. Às vezes nós reclamamos demais. Às vezes colocamos Deus contra a parede. Às vezes murmuramos demais. E às vezes esquecemos de agradecer pelaquilo que nós já temos. É de suma importância nós agradecermos a Deus por aquilo que nós já temos, de onde Deus nos tirou. Muitas vezes pecamos, erramos demais por murmurar, por reclamar. São tantas coisas que nós precisamos de melhorar. Às vezes agimos impensadamente, né? Muitas das vezes as pedras surgem no nosso caminho. O que são essas pedras? São problemas, coisas que nós não estamos planejando. E aí vem as pedras no caminho. Muitas das vezes temos que tirar ela do caminho. Muitas das vezes temos que ajuntar essas pedras pelo caminho. Para entender que a vida nos faz muitas das vezes tropeçar, mas que nós não viemos ficar caídos. E que quando nós juntamos essas pedras, né? Deus ele tem nos dado sabedoria para que possamos usar essas pedras como degrau. Essas pedras que vêm, às vezes, no nosso caminho, que nós temos que pegá-las, tirar do caminho, muitas das vezes ajuntá-las, nós podemos fazer ela como um degrau. Mas como assim? O que você quer dizer com isso? Juntar pedras. É porque quando nós estamos no fundo do poço e temos que juntar pedras, essas pedras fazem com que nós venhamos escalar degraus e sair do fundo do poço. Muitas pessoas vão reclamar dessas pedras. Muitas pessoas vão murmurar. Mas se nós pararmos para pensar, essas pedras, elas podem nos elevar para outro nível. Elas podem nos elevar para outro ciclo. Nós podemos tirar a reflexão dessas pedras, que são esses problemas, essas adversidades, para nos fazer crescer. Para que nós venhamos ter um olhar para um futuro que vai melhorar, né, na nossa vida. E a pedra, ela vem para atrapalhar. A pedra, ela vem para fazer nos tropeçar. Mas alguns vê como uma oportunidade de sair do fundo do poço. Nós refletimos sobre isso, que quando as pedras vêm, nós juntamos, elas se formam degrau, e assim nós vamos buscar alternativas melhores, alternativas de mudança de ciclos, alternativas de outras oportunidades. Se a adversidade chegou aqui e bateu na porta, nós iremos buscar o direcionamento de Deus e ver o que fazer. Nós não podemos abaixar a cabeça diante dos problemas e das situações, mas nós temos que buscar a direção de Deus e confrontar. Muitas das vezes a batalha vem na mente, fala, você não vai conseguir, você não é capaz. E quantas das vezes até pessoas que estão na nossa volta nos colocam para baixo com palavras. Mas você tem que saber quem você é em Cristo Jesus.
Você tem que saber que a última palavra final ela vem da parte do Senhor. Você tem que saber que existe um Deus é quem te guia, quem te direciona. Você tem que saber quem você é nele. E não o que os outros dizem a teu respeito. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. E não deixar que nada venha abalar tua estrutura. E não deixar que nada venha te desestabilizar. Palavras, negatividade. Se você tentou algo aqui e não deu certo, tente novamente de outra forma. Deus vai te mostrar a direção, Deus vai te mostrar o caminho. Mas não desista porque alguém te disse algo, porque alguém te contrariou. Porque se você anda lado a lado com Deus, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção. Existe um ditado que diz que se a vida te der limões, faça limonada. Por quê? Muitas das vezes as pessoas podem ganhar limão e pode questionar, o que eu vou fazer com limão? É azedo. Mas com limão, se você tiver sabedoria, você pode ganhar dinheiro. Você pode fazer uma bela limonada. Enquanto alguns reclamam por ter ganhado limão, outros podem fazer com que isso crie uma oportunidade de crescimento, de gratidão. É uma frase muito falada, mas o limão não é porque você está ganhando algo que não mereça, mas é algo que pode te impulsionar. Ela pode fazer com que um problema, um fracasso se torne aprendizado. Assim como diz o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam o homem teme o nome santo do Senhor. Que nós possamos refletir que situações adversas na nossa vida podem estar nos impulsionando, pode estar nos direcionando para uma nova rota. Uma rota que Deus quer escrever, uma rota que Deus quer mudar nossa história. Muitas das vezes nós pedimos a Deus, Senhor, muda minha história, Senhor, muda minha vida. Senhor, transforma esse problema em bênção. E muitas das vezes as situações batem na porta justamente para isso acontecer. Deus é tremendo e tem a maneira de trabalhar. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Deus usa até o inimigo para entregar a bênção. Tudo está no controle de Deus, tudo. A nossa vida, ela nos dá muitas experiências para contar. E quando nós passamos por alguma luta e uma prova, muitas vezes quando a prova vem forte demais, nós esquecemos daquilo que Deus já fez, de onde Deus nos tirou. Mas que nós não venhamos esquecer daquilo que Ele já fez, de onde Ele nos tirou e as promessas que Ele tem para a nossa vida. A vida, ela nos dá muita experiência para contar. E em todo tempo, Deus sempre esteve presente. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Qualquer luta, prova, adversidade que nós passamos, nós temos que ter a certeza e a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E que operando o Senhor nas nossas vidas, quem vai impedir? Se o Senhor quer nos abençoar, quem vai contender? Mas muitas das vezes é necessário nós nos colocarmos na posição, colocarmos no posicionamento e tirar força dessa fraqueza. Às vezes a fraqueza causa desânimo, tristeza, nos faz chorar, mas que nós viemos refletir. O que podemos extrair de melhor dessa luta? O que podemos extrair de melhor desse choro? O que nós podemos fazer? O que o Senhor quer que nós façamos? Qual a posição que o Senhor quer que nós nos colocamos? Que nós venhamos refletir o que a vida está querendo nos mostrar. A vida da gente é tão curta, tão passageira.
Não desperdice o seu tempo. Fica firme na presença do Senhor. Ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos, mas muitas das vezes Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, quer que nós clamamos a Ele, quer que nós pedimos a Ele, quer que colocamos Ele como prioridade. Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso ajudador, como sempre foi. Mas muitas das vezes as situações do dia a dia faz com que Deus fique em segundo plano. E aí Ele quer que nós voltamos para o primeiro amor, crie uma situação daqui e outra dali, para que nós venhamos lembrar de que Ele nos ama, para que nós venhamos frear um pouquinho na correria do dia a dia, porque tem situações que pode abalar nossa estrutura, que pode nos deixar cansado. Na caminhada da vida vai ter muitas adversidades, mas Deus está firme segurando as nossas mãos, para que nós não venhamos cair. E se preciso for, Deus vai nos fazer parar um pouquinho, para que nós venhamos pensar e refletir. Se preciso for, nós teremos que chorar sim. Se preciso for, nós teremos que descer mais um pouquinho. Mas que se tiver que se humilhar, que se humilhe na presença de Deus. Porque no tempo certo Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Busque do Senhor a confirmação dos planos, porque muitos são os planos dos homens, mas a palavra final ela vem do Senhor. Continue buscando essa força, essa alegria que só Deus pode dar. Continue buscando essa paz que excede todo o entendimento que só Deus pode te dar. Não existe paz em outro lugar senão na presença de Deus. Não existe a verdadeira alegria, a paz que excede todo o entendimento se não for vinda do Senhor. Não existe. Pode buscar a paz em outro lugar, mas é passageira. É uma alegria momentânea, uma alegria da carne. Mas a paz de Deus, ela excede o entendimento, ela vai além, ela visita a nossa alma. Então fique com essa palavra, que você venha refletir, né? Hoje eu levantei e Deus falando comigo no meu coração. Lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Busque e teme a Deus. Deus tem cuidado de todas as coisas. Ele não esqueceu de ti, Ele tem visto as suas orações, Ele tem visto o teu clamor. Mas muitas das vezes é necessário esperarmos pacientemente nele, porque nós queremos para já, para agora. Mas o Senhor, Ele tem o tempo certo de trabalhar. Mas lance sobre Ele a ansiedade, a preocupação. Coloca também os sonhos, porque Ele vai preparar. Às vezes não conseguimos chegar até lá, mas Deus vai nos impulsionar. Deus vai criar a situação para que aconteça, para que nós venhamos chegar lá. E se os nossos sonhos condizem com a vontade dele, claro que a vontade dele tem que prevalecer, com certeza ele vai fazer de tudo para te elevar lá, para te chegar lá. Mas se lembre que às vezes o processo é doloroso. Para que nós venhamos chegar em determinado lugar, muitas das vezes nós temos que pagar um preço. E nós temos que estar preparado, né, para que isso aconteça e que nós venhamos resistir. Mas se o nosso alicerce estiver no Senhor, né, que Ele é como uma rocha viva, a tempestade pode vir, o vento pode vir, a adversidade pode vir, que você não vai cair. Porque assim como a palmeira, você está firmado na rocha. Coloque todo o teu entendimento, toda a tua sabedoria, todo o teu conhecimento, todo o teu coração firmado no Senhor. Porque no tempo da adversidade, você estará segura nele. Nada, nem pensamento, nem emoção vai te separar do amor de Deus. Você vai estar arraigado, enxertado em Cristo. Nada poderá te abalar,
Palavras negativas não podem te abalar. Palavras de maldição não vai te atingir. Negatividade, inveja, nada poderá te tocar. Porque existe um guarda de Israel que te guarda, que não dorme, não tosqueneja, que tem estado contigo 24 horas. E se você está nele e ele em ti, não há nada, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Não pare, não desista. Lutas virão, provas virão, mas é porque você está no caminho certo. A árvore que dá fruta, ela é apedrejada. Se você está sendo apedrejado, se você está passando por luta e prova, é porque você vai vencer em nome de Jesus e Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai te dar a válvula de escape. Deus vai te dar a vitória. Essa luta vai passar, essa prova vai passar e você vai vencer. Que Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse irmão, essa irmã que está aqui ouvindo esta palavra. Que essa mensagem, Pai, chegue aonde o Senhor quiser que chegue, nos corações que precisam de ouvir. Envie, Pai, essa mensagem aos 4 cantos da terra, no interior, no exterior, que o Teu Espírito Santo chegue primeiro, que o Senhor fala nos nossos corações. Pai amado, nós te agradecemos. Grande é o Senhor na nossa vida, poderoso para fazer infinitamente mais. Se tem alguém aqui que está triste, está magoado, está chateado, com feridas no coração, que o Senhor envie o teu bálsamo para curar, para transformar, para libertar. Que o Senhor fale no profundo e íntimo, no coração de cada um. Assim oramos e clamamos a Ti, que o Senhor possa transformar e mudar as nossas vidas. Graças te damos por tudo. Que o nome do Senhor seja hoje eternamente louvado. Amém.